A sua abertura está indo magnificamente bem, então de repente ela acaba, e o meio-jogo começa. Mesmo sabendo que você está com uma posição forte, não sabe o que fazer, e muito menos entende de xadrez estratégico. Não se preocupe, esse vídeo foi feito especialmente para você, e existem 3 critérios simples que vão te ajudar a encontrar uma boa continuação para o meio-jogo. E antes desses 3 passos, você precisa entender uma coisa: os lances de ataque. Lances de ataque são aqueles que ameaçam alguma coisa no território adversário e forçam uma defesa, sendo a única maneira de adquirir vantagem no seu xadrez, inclusive no meio-jogo. Podemos notar isso em lances naturais de desenvolvimento em qualquer abertura, que você joga e nem percebe, porque boa parte deles cria alguma ameaça ao oponente, e vice-versa. Você deve sempre procurar esse tipo de lance de ataque, porque é isso que te dá iniciativa no xadrez. Porém, na maioria das vezes, não vão existir lances de ataque tão potentes no seu meio-jogo, porque suas peças aparentam já estar desenvolvidas e sem nada para fazer, e é aí que entra o pensamento estratégico. Agora vamos analisar um exemplo de posição do Kramnik, que vai trazer uma visão estratégica para criar um plano, usando os 3 passos que eu vou introduzir. Se você quiser pausar o vídeo por conta própria e pensar qual é o seu plano, fique à vontade. O primeiro ponto que vai te ajudar a descobrir o seu plano é a estrutura de peões. A partir disso você vai perceber fraquezas, que em grande parte das situações vão te dar ideias. Na estrutura de peões das brancas já percebemos 2 fraquezas, em B4 e em B3. Uma está defendida provisoriamente e a outra está tirando a atividade do nosso bispo mesmo estando bem defendida. Já na posição adversária, existe uma casa super fraca que pode ser explorada, que é C5. Se nós posicionarmos um cavalo, um bispo, ou qualquer peça lá, estaremos criando um ataque. Pronto, você já tem uma ideia de plano, e poderia simplesmente parar por aí e focar nessa fraqueza, mas para a sua alegria eu vou te introduzir outro passo genérico para você seguir, que é o posicionamento das suas peças. Em outras palavras, busque ativar as suas peças que estão fora do jogo, como por exemplo aqui, a torre, a dama, o bispo escuro, e possivelmente o cavalo. A torre está completamente trancada, a dama está escrava de proteger o peão em B3, o bispo está trancado na cadeia de peões e poderia buscar uma casa melhor, e por último o cavalo que também poderia buscar uma casa mais ativa, como C5. Aqui você já tem um plano de rota com o cavalo, mas você jamais pode esquecer do nosso terceiro passo, que é o mais importante. Você também não pode esquecer de deixar a sua curtida aqui se estiver aprendendo algo novo. Enfim, o terceiro passo são os planos do seu oponente. Como nós já vimos, o peão isolado em B3 é uma fraqueza para as pretas explorarem a longo prazo, mesmo não havendo um jeito claro e imediato de fazer isso. O posicionamento das peças pretas está razoavelmente melhor que o nosso, porque embora o bispo escuro esteja trancado em G7 e escravo de ser o defensor do rei, a torre de F pode entrar na coluna C facilmente, e o bispo claro possa tentar eliminar o nosso cavalo via G5, além de haver outra ideia de longo prazo de jogar B4 e criar uma casa super fraca para as brancas. Ok, então depois de tudo isso, antes de jogar o lance conveniente aos passos, sempre se pergunte a seguinte questão: o que o meu adversário está ameaçando? E para falar a verdade, nessa posição não existe nenhum lance de ataque imediato para as pretas, e a única coisa que nos chama a atenção é bispo G5 com o plano de tomar o cavalo e fechar o centro, inutilizando o par de bispos branco. Se você precisar fazer alguma coisa para defender as ameaças do seu adversário, faça. Se não houver nenhuma ameaça clara, use tempo para posicionar melhor as suas peças, ou, claro, jogar um lance de ataque. Nessa partida Kramnik seguiu com cavalo E1, e depois de B4, se pergunte novamente se as pretas ameaçam algo imediato para você defender, e se não houver nada jogue cavalo D3 e siga seu plano. Nesse caso só há uma tentativa preta de trocar os bispos para eliminar o nosso bispo bom por um bispo fraco, mas ainda é possível prosseguir com o plano, porque temos compensação a trabalhar com um cavalo super forte em C5 que está protegido defendendo B3 e ameaçando um garfo, então a partir disso Kramnik alcançou uma posição melhor e venceu a partida. Então primeiro, analise as fraquezas, e geralmente a estrutura de peões vai te guiar bastante. Segundo, analise a inatividade das suas peças, que normalmente o passo anterior vai te ajudar a encontrar casas melhores a elas. E terceiro, pense no que o seu adversário quer fazer, e defenda o que for necessário. E claro, uma coisa importante que eu não citei é, pense em como o seu plano pode ser defendido e em como continuar depois, podendo usar a mesma fórmula. Conforme você vai praticando, você vai reconhecendo cada vez mais sobre o que deve fazer em posições específicas, e uma coisa que ajuda muito é o conhecimento das aberturas, e esse vídeo te mostra em apenas 5 minutos um guia com os planos de meio-jogo teóricos da defesa índia do rei que você não vai querer perder. Bons estudos, e até mais!